Fala, meus queridos inscritos do canal GS Celsius Tech, estamos aqui começando mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo, pessoal, estamos aqui com a placa de um A01, aparelho não liga. A princípio temos um consumo primário, consome em torno de 200 e alguma coisa. E a gente vai estar mostrando aqui para vocês como é que está se comportando esse aparelho na fonte de alimentação. Certo? O aparelho chegou aqui de um lojista, o lojista foi trocar o dock de carga, pessoal, e por incrível que pareça, apresentou essa falha, né? Cuidado, muito cuidado quando vocês forem manejar aparelhos, né? Com as mãos, sem utilizarem luvas, né? Sempre utilizem material antistático na bancada de vocês, ou uma pulseira, né? Antes de vocês chegar na bancada, né? Peguem alguma coisa de alumínio para aterrar alguma energia estática, sei lá, que tiver aí no seu corpo, para evitar esses tipos de problemas, beleza, pessoal? O aparelho não foi manuseado, a placa principal, né, acerca de tirar a blindagem, de mexer em componentes, porém ele tocou na placa, né, e provavelmente depois disso o aparelho parou de funcionar, né, e aí ele ficou sem saber o porquê. E aí quando a gente colocou aqui na fonte, a gente percebeu que temos um consumo aqui primário, ok? Então vamos lá, vamos verificar aqui como é que está o consumo aqui dessa placa. Vou mostrar para vocês, antes vamos ver aqui só. Isso aqui, deixa eu ver aqui deixa eu só ver aqui o conector. É esse aqui. Então vamos lá, vou conectar aqui a minha fonte. Deixa eu plugar aqui a parte da câmera. Câmera USB, né? Aqui do microscópio. Deixa eu ativar essa câmera aqui. Ok, vamos lá. Pessoal, vou virar aqui a câmera para vocês poderem acompanhar comigo, né? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tô com a placa aqui na bancada. Tá aqui a placa, pessoal. Deixa eu só aumentar aqui a imagem. Como vocês podem ver, eu tô com a placa aqui. A placa não tem nenhum tipo de... Na verdade não foi mexida em local nenhum, né? A placa, como vocês podem ver, intacta, certo? E aí eu vou colocar aqui, vou plugar aqui, tem que ser desse jeito aqui, ao contrário, né? Então conecto aqui. Quando eu conecto, pessoal, observem aqui na fonte de alimentação. Tá vendo aqui, consumo de 215 mA. Deixa eu ver se eu consigo aproximar lá mais. Olha lá, 215 mA, certo? E por conta dessa fuga, né? Deixa eu virar aqui a câmera novamente. Por conta dessa fuga, temos aqui um aparelho que não liga, certo? Pressionando o Start não mostra nada, certo, pessoal? Então, vamos verificar aqui toda essa falha, analisando aqui junto com vocês. Já abri aqui. Eu já abri aqui a minha Borneo, certo? Software que eu utilizo para fazer análise de esquemas elétricos. E eu estou aqui com a parte de carga, certo? Primeiro a gente vai começar pela parte de carga, lembrando. Antes de abrir aqui o esquema elétrico, eu fiz uma análise, né, também com cabo USB, para ver se tínhamos aqui uma atividade de carregamento, para ver se mostrava, né, algum protocolo, se ele oscilava, né, o carregamento, e não mostrou nada, exatamente nada, certo? Então não temos um aparelho carregando, também não temos um aparelho ligando, temos um consumo primário, e isso já nos diz algumas coisas, alguns pontos que podemos verificar, e através dessas verificações podemos sim chegar à conclusão dessa falha, ok? Então vamos lá, primeira coisa que devemos verificar e analisar é justamente o setor, né,
aqui da parte de chaveamento, saber se esse setor ele está funcionando perfeitamente. Primeira coisa que a gente faz quando pega uma placa que não mostra atividade de carregamento, que tem um consumo inicial, a primeira coisa é certificar de que a VPH-PWR esteja intacta e que não tenhamos aí, por exemplo, um curto-circuito na VPH-PWR, né? Ou que algum outro componente esteja causando essa falha. Então a gente tem que saber, certificar se o problema está do IFPMIC para trás ou se esse problema está do IFPMIC para frente, ok? Como é que a gente faz isso, Gemerson? A gente vai fazer isso agora. Aqui na parte de carregamento, né? Aqui eu não tenho um esquema elétrico detalhado como de alguns outros aparelhos. Então eu preciso analisar com o documento, né, o arquivo que eu tenho em mãos para poder chegar a alguma conclusão nessa falha. Aqui eu tenho, por exemplo, a parte, né, de solução de hardware, aqui na Borneo, eu tenho mapeamento do setor de carregamento. Se eu der um zoom aqui para vocês vão ver que temos aqui a VBus, que sai aqui do conector FPC, que vem do Flex e entra para esse circuito integrado, certo? VDD VBus, entra para cá, para esse circuito integrado. Temos aqui o conector da VBAT, certo? O conector da nossa bateria, atenção, VBAT também sai por aqui, certo? Tá aqui VBAT ID, tá aqui, ó, VBAT, né? Tá saindo aqui, ó, tá vindo também para esse circuito integrado. E aqui temos uma tensão VPH-PWR que está saindo desse circuito integrado, passando aqui, né, no indutor, está fazendo um chaveamento e pegando rumo aqui para a alimentação de outros componentes, como PMIC, PA, né, tanto PA de setor de radiofrequência, como os PAs de áudio, né, drive, né, de backlight, CI, DC-DC octa, e alguns outros componentes que estão ligados à malha VPH-PWR, ok? Então o que a gente vai fazer de princípio? Como é que a gente começa essa análise aqui? Então, a gente vai começar, pessoal, analisando, verificando nesses capacitores aqui se temos, né, um consumo acima de 215 mA. Se eu tenho um consumo acima de 215 mA, isso quer me dizer que temos algum componente após esse componente aqui, após esse circuito integrado, que nada mais é do que o nosso CI de carga, o nosso IFPMIC. Ok? Então aqui temos o IFPMIC. Por que eu posso dizer com tanta certeza que esse componente ele é o IFPMIC? Que esse circuito integrado ele é o IFPMIC? Eu posso dizer com certeza porque as três tensões principais, as três malhas primárias principais, estão se encontrando no mesmo circuito integrado. Então quando eu tenho isso, justamente se trata do circuito integrado chaveador, do circuito integrado que é justamente o nosso CI de carga. E o nosso CI de carga aqui nos aparelhos Android é o nosso IFPMIC, ou podemos chamar aí em outros aparelhos de PMI. Ok, pessoal? Então aqui temos esse IFPMIC, certo? Que ele está praticamente dividindo aqui as malhas se encontram e ele faz a ponte de todas essas malhas, ele que interliga uma malha à outra. Se eu tirar esse circuito integrado aqui, não vamos ter continuidade da VBAT para VPH-PWR, né? De VBus para VPH-PWR, não teremos, porque é esse componente quem faz justamente essa questão da chave, é quem une justamente essas malhas no momento específico que o usuário plugar aí um cabo USB ou fazer qualquer outra coisa aí no aparelho, certo, pessoal? Então agora eu devo verificar aqui a malha VPH-PWR, porque injetando pela bateria, pelo conector da bateria, eu já sei que eu tenho um consumo de 215 mA. Só que esse consumo de 215 mA pode ser um consumo na minha malha VBAT, que seria do conector aqui da bateria até o meu IFPMIC. Então eu teria que ter mais ou menos aqui, eu tenho um componente, né, aqui na VBAT, que seria um diodo. Depois eu tenho aqui um filtro, certo, em série. Na verdade não está nem passando pelo filtro, né? Ele está passando a linha aqui, mas ele não está conectando ao filtro. Então ele passa por um diodo e depois por um capacitor e já chega aqui no meu circuito integrado, ok? Então se eu tenho apenas uma falha na malha VBAT, o meu problema vai estar entre IFPMIC,
vai estar entre esse capacitor e vai estar entre o diodo. Então eu já diminuo o campo de busca e já fica muito mais fácil analisar essa falha. Agora, se eu analiso aqui depois do IFPMIC e eu encontro uma tensão maior, aí eu já esqueço toda a possibilidade dessa falha, né, dessa fuga ou de algum curto-circuito aí que a gente encontrar, de estar, por exemplo, pela malha VBAT, certo? E essa fuga, esse curto-circuito, provavelmente vai estar pela malha VPH-PWR, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar agora a verificar essas tensões, essas alimentações e essas malhas, ok? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou remover a blindagem, né? Aqui, ó, desse aparelho, certo? Desse outro lado aqui, que é justamente aonde está, né, presente os componentes que a gente precisa analisar, ok? Para não perder tempo aqui, eu vou pausar o vídeo, vou remover toda essa blindagem e estou voltando com o vídeo aqui para mostrar para vocês toda a parte de análise que a gente for fazer aqui nesse aparelho, ok, pessoal? Então, vamos lá. Estamos aqui de novo, pessoal. Voltando aqui. Como vocês podem ver, já removi a blindagem. A gente tirou um pedacinho aqui, né, da placa, porque estava soldado aqui, a gente não tinha visto, estava por dentro. Mas nada que afetasse aí alguma malha, certo? Então vamos lá, galera. O que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar o nosso multímetro, certo? Nosso querido amigo da bancada. E vamos verificar aqui a linha. Deixa eu virar aqui a câmera. Vou colocar aqui para vocês verem. A gente vai colocar aqui a linha de VPH-PWR. Tá aqui o multímetro para vocês verem. E vamos verificar aqui a linha, certo? Como a gente já verificamos aqui no esquema elétrico, os capacitores, né, que vão receber a tensão VPH-PWR estão aqui ao lado do nosso IFPMIC, certo? Então aqui é a nossa bobina, nosso indutor, né? A tensão ela vem, né, tanto ela sai por aqui, como ela passa no indutor para gerar um chaveamento. E aqui ela sai para a malha VPH-PWR, seguindo alguns componentes que ela precisa alimentar. Então aqui agora a gente vai analisar esses dois capacitores aqui para ver se a gente tem curto-circuito. Mas antes, vamos lá. Vamos verificar aqui a entrada desse F para ver se temos curto aqui, qual é a sua resistência, beleza? Então aqui diz que a entrada da VBAT, né, ela passa por aqui, por esse capacitor, seria o último capacitor antes de chegar no nosso componente. Então a gente não pode medir por baixo aqui, né, do componente, então a gente vai medir aqui nesse capacitor. Vamos ver se a gente tem curto aqui com o multímetro na escala do BIP, na escala de continuidade. Depois a gente vai medir fora e dependendo aí da situação, vamos aplicar aqui, injetar uma tensão para ver o consumo, ok? Então vamos lá, vamos para cá primeiro. Então aqui a gente vai fazer uma medição, certo? Ponteira preta GND, ponteira vermelha aqui no componente. E perceba que a gente não tem curto aqui na entrada, né, do IFPMIC. Aqui é o terra, ele vai bipar mesmo com o GND, né, porque ele é o próprio GND. E aqui deveria bipar, não temos bip, certo? Vamos verificar aqui agora na saída do IFPMIC, por exemplo. Na linha que sai, está bipando. Aqui é o GND, aqui é o terra, certo? Então, ó, temos um curto-circuito na malha VPH-PWR. Quando a gente tem esse curto-circuito, pessoal, a gente já começa a entender aqui que devemos descartar a possibilidade de termos uma falha, né, até o IFPMIC. Então, provavelmente essa falha vai estar do IFPMIC para frente, ok? Então, todos os componentes para trás ali, aquele capacitor, aquele diodo, a gente já deixa em off, porque a gente já está se aproximando aqui, né, de algo mais interessante. Vamos verificar aqui em resistência como é que está a resistência aqui dessa malha VBAT. A resistência está aqui, ó,
em torno de 540, né? Não tá tão ruim. Vamos ver aqui em condição reversa. Vamos virar aqui os cabos, né? Ponteira vermelha agora vai para o GND, ponteira preta vem para cá. E vamos verificar aqui condição reversa dessa linha. Tá dando aqui, ó, OL. Eu não coloquei na escala de continuidade. Deixa eu botar aqui na escala de diodo, agora sim. Olha lá, 463 tá ok, né? Então aqui a malha VBAT não temos, né, nada que nos chame a atenção. Na malha de VPH PWR, vamos colocar aqui condição reversa. Temos aqui a condição reversa zerada, certo? Isso significa, né, que temos realmente um curto-circuito nessa linha. Vamos verificar aqui na escala de resistência, só para a gente agora fechar, né, com chave de ouro. Aqui temos resistência zero, ou seja, curto-circuito na malha VPH PWR. Vamos injetar uma tensão agora. Como é que eu faço para injetar uma tensão? Eu coloco a minha fonte de bancada a 4 volts, certo? Tensão aí da bateria, poderia colocar uma tensão menor, mas eu já posso colocar uma tensão de 4 volts, não há problema nenhum, certo? O curto vai fechar em cima do componente. E vou colocar aqui, por segurança, uma corrente de 2 amperes, certo? Então vou colocar 2 amperes e vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui o pedestal para poder colocar aqui a câmera, de forma que vocês possam estar observando também a fonte de alimentação, ok? Deixa eu pegar aqui. Vou botar aqui a fonte. Deixa eu colocar aqui no pedestal, porque aí fica melhor para vocês estarem vendo. A fonte que a gente vai estar utilizando, nesse caso, pessoal, é a fonte da AFR, ok? Então a gente vai utilizar essa fonte aqui para injetar a tensão. A fonte que a gente está utilizando para alimentar é a Ikari. Sempre gosto de trabalhar com 2 ou 3 fontes, porque eu uso uma para cada coisa, para a gente não ficar tendo que estar sempre regulando ela. Então eu coloquei aqui a tensão a 4 volts, coloquei aqui corrente a 2 amperes, só por questão de segurança mesmo em relação a consumo de corrente aí que pode estar danificando algum componente, né? Dependendo do componente aí a gente vai estar analisando. Então o que eu vou fazer? Vou colocar a minha fonte aqui, ó, em uma parte GND, certo? Vou colocar aqui em uma parte GND. Na outra parte eu vou pegar aqui a minha ponteira do multímetro, só para utilizar, né, como a gente possa colocar aqui, né, para a gente não colocar a fonte diretamente aqui por conta do cabo. A gente vai utilizar 4 volts aqui. Então, ó, colocando aqui na VBAT, a gente tem um consumo de 215 mA, certo? Como eu falei para vocês, a gente injetando, ó, conectando a bateria, por exemplo, daria esse consumo aqui de 215, né? Na verdade aqui, miliampere. Agora a gente vai injetar aqui, por exemplo, na VBAT. Quando eu injeto na VBAT, temos um consumo total da corrente elétrica, certo? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou utilizar o short killer aqui para ver se a gente resolve esse problema rapidinho, certo? Para ver se a gente consegue resolver esse problema rapidinho com o short killer. Podemos vir aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar algum aquecimento. Vamos ver se eu consigo pegar algum aquecimento aqui, né? Vai que esteja por algum circuito integrado e a gente detone o circuito integrado aqui. Então antes disso, vamos certificar se há algum aquecimento em algum local aqui da placa. E a gente coloca o short killer para resolver o nosso problema. Vamos injetar aqui a tensão novamente. Vamos ver pelo menos o setor que está aquecendo. Vamos ver aqui. Oi. Não. Então, pessoal, parei aqui para falar com o meu menino ali.
Vamos lá. Injetando aqui, vamos ver se a gente tem algum aquecimento por aqui por cima, certo? A 2 amperes de consumo, colocando aqui a mão, não sentimos nenhum aquecimento na board, né, na placa. Vamos colocar aqui, por exemplo, 3 amperes consumo e vamos verificar se apresenta algum aquecimento agora. Nenhum aquecimento se apresenta na fonte. Vamos lá. Vamos colocar aqui 4 amperes. Eu estava colocando, injetando aqui do lado oposto. Estava colocando do lado errado aqui, pessoal. Por isso que não havia aquecimento. O consumo aqui, ó, está de 377 mA, certo? O consumo está a 347, 43 mA. Isso nos chama atenção, pessoal, esse consumo, né? Vamos retratar aqui algumas situações, por exemplo. Se eu tivesse um consumo total, deixa eu só ver aqui se temos um curto realmente agora, ou se esse curto ele pode ter saído da placa. Vamos medir aqui de novo com a escala de continuidade. Deixa eu medir aqui na escala de continuidade. No bip, vocês vão escutar aí. Ó. Essa aqui é a saída da tensão, certo? Eu estava aplicando a tensão aqui para o lado oposto, no lado do GND. Então aqui seria o local certo para realmente, né, saber para que lado está o curto-circuito. Então a gente vê que realmente temos um curto aqui. Bom, aqui na VBAT não temos. O curto está para o lado da VPH-PWR. E quando eu injeto aqui na VPH-PWR, do outro lado, vamos aplicar certinho aqui, ó, temos um consumo de 246. Esse consumo, pessoal, 246, ele é muito próximo, né, do consumo que temos na VBAT, por exemplo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa bobina, certo? Esse indutor, porque isso me chama a atenção para uma falha do próprio IFPMI, que não é um consumo tão alto, não é um consumo que muda muito, né, de forma significativa, e poderia nos chamar a atenção aqui para algum componente secundário não, depois da VPH-PWR, por exemplo, está consumindo, né, de forma extrema. Então, esse IFPMI, o PMI 632, né, ele possa ser que seja o problema aqui. Eu não vou tirar ele. Primeiramente, eu vou tirar a bobina que está aqui, ó, porque quando eu tiro essa bobina, eu agora vou abrir a linha, certo? Eu vou dividir a linha. Agora eu tenho VPH-PWR para um lado e eu tenho IFPMIC para o outro. Então, se essa falha estiver para o meu IFPMIC, vai me apresentar, por exemplo, aqui um consumo, né, para esse lado, que é justamente que está ligado à parte do IFPMIC. Se eu tiro a minha bobina aqui e o consumo dá para cá, então eu certifico que realmente a minha falha está para o VPH-PWR. Se tiver para esse lado aqui, pessoal, eliminamos toda a possibilidade da falha estar por VPH-PWR e pela linha VBAT, e aí fecharemos aí, né, nesse circuito integrado justamente aqui, que seria o IFPMIC, ok? Como é um aparelho que estavam se mexendo no setor de carregamento, o aparelho não estava carregando, possa ser que esse aparelho ele já tinha uma falha de IFPMIC, se agravou para um curto-circuito ou para uma fuga de corrente alta, certo? E aí o aparelho nem ligou mais, certo? Segundo o lojista, o aparelho não estava carregando,
Depois que ele trocou, né, o conector de carga, foi fazer alguns testes lá, o aparelho simplesmente parou de funcionar, né, não quis ligar mais. Então isso aí pode estar realmente relacionado a esse componente aqui, beleza, pessoal? Então perdemos um pouquinho de tempo aí porque a gente estava injetando, né, para o lado errado. Quando eu fui olhar aqui no esquema elétrico, eu vi que eu estava injetando do lado do GND, né? Também não tem problema nenhum, não ia causar problema nenhum para a placa, né, já que a tensão corrente estava sendo aterrada, não causaria problema nenhum. Porém, né, a gente agora sim pegamos uma linha de análise diferente daquela que a gente ia seguir. O protocolo agora mudou, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos tirar essa bobina aqui, vamos tirar esse indutor. Deixa eu ver aqui para que lado está a CPU. Então vamos dar cabo para frente, 380 graus, ar no 60, vamos remover esse indutor, certo? Colocar aqui a estação bem próxima a ele. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Pronto, pessoal, removemos o indutor, vamos colocar ele aqui no canto, esperamos que essa placa esfrie um pouco, para que possamos fazer a verificação aqui para que lado está essa fuga, né? E através dessa observação a gente vai tentar resolver. Aqui não precisaremos utilizar mais o shock killer, né? Eu iria utilizar o shock killer se tivéssemos, por exemplo, um curto total, né? Um curto totalmente fechado. Só que a gente observa, né, um consumo que se trata mais de uma fuga de corrente do que um próprio, né, curto-circuito. Então, se a gente for utilizar o shock killer aqui, o shock killer não vai conseguir resolver nada, porque o shock killer ele não vai, né, matar uma fuga de corrente, e sim um curto-circuito que vai consumir totalmente a corrente elétrica, fazendo com que haja uma elevação da corrente no shock killer, e a corrente que vai sair do shock killer, né, ela pode atingir até 21, dependendo do shock killer, até 23 mA, e isso faz com que o filamento do componente que está com curto-circuito não aguente, né, o efeito Joule que será gerado no componente. Ele vai aquecer muito e acaba se rompendo, estourando, e a gente se livra, né, aí provavelmente do curto-circuito. Mas no caso aqui a gente tem um aparelho que ele não apresenta curto-circuito, ele só bipa por conta da resistência, né, está baixa por conta da fuga corrente, que é uma fuga que podemos sim dizer que é uma fuga média, né, uma fuga mediana, que pode estar baixando a resistência da linha, certo? Lembrando que a VPH-PWR, assim como o VBAT, tem que marcar justamente, né, o mesmo valor em condição reversa. Então, em VBAT temos 460 alguma coisa. Na linha do VPH-PWR a gente tem, né, um valor aí bem mais abaixo, certo? Então pronto, pessoal, fizemos a limpeza aqui. Agora vamos novamente de multímetro. Multímetro sempre um amigão aí na bancada, né? Um equipamento que eu utilizo muito dia a dia, toda hora, todo instante, todo momento, que nos faz resolver muito problema. 90% dos problemas aqui resolvido com a utilização do nosso querido multímetro, certo? Então vamos lá. Aqui eu estou com a escala de BIP, ok? A escala de BIP, e vamos fazer um teste básico.
Coloquei aqui de um lado, não bipa. Coloquei do outro lado, ó, que é pro lado da VPH-PWR. Então temos aqui realmente um curtozinho aqui pro lado da VPH-PWR. Então a gente já elimina a hipótese, né, de que o problema realmente esteja por IFPMIC, algum componente aqui depois, né, do IFPMIC que está causando essa fuga. Vamos injetar agora a tensão. Vamos injetar para o lado do IFPMIC, 4 volts aqui, 2 amperes. Vou colocar aqui em 2 amperes. E vamos injetar aqui, ó, sem o indutor. Então, desse lado, a gente tem 246 mA. Do lado para o IFPMIC, não temos mais nada, ou seja, eliminamos a possibilidade, né, ou a hipótese de que realmente poderíamos ter uma falha aqui por IFPMIC, certo? Então, a gente já descredibiliza, né, essa falha de IFPMIC, porque o IFPMIC ele não mostra consumo na sua saída, certo? E não mostra consumo aqui na sua entrada, certo, pessoal? Opa, consumozinho aqui, ó. Temos sim um consumozinho aqui, ó, de 135. Agora complicou o negócio, viu? Aqui na saída não temos nenhum consumo. Porém, aqui na saída da VPH-PWR, aqui na linha da VPH-PWR, temos sim um consumo de 246 mA. Então, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem duas fugas de corrente, certo? Duas fugas de corrente. Uma na malha VPH-PWR, outra na malha VBAT. Ok? Então agora o negócio está ficando um pouco mais divertido, digamos assim, né? Se eu injetar aqui a tensão, ó, na linha de VPH, de VBAT, vamos injetar aqui em VBAT. Tá aqui VBAT. VBAT aqui 135 mA. E esse consumo provavelmente está provindo aqui do nosso IF. Teve algum BO que teve nesse IFPMIC, certo? Causou aí um curto no IF, né? Provavelmente aí causou uma fuga e uma corrente alta para algum outro componente da placa que causou esse problema também. A gente percebe que é um aparelho que não tem oxidação, né, e tudo mais. É um aparelho que tem oxidação, a gente já espera esse tipo de problema. Já nesses aparelhos aqui, pelo menos a parte que a gente, ó, removemos a blindagem aqui, a gente não vê, né, IFPMIC, por exemplo, ou alguns outros componentes nesse setor com oxidação. Ok, pessoal? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai utilizar a câmera térmica, beleza? Eu vou ver se eu consigo gravar aí para colocar para vocês na câmera. Eu vou desplugar aqui o meu celular, né, que está fazendo a filmagem. Vou colocar para vocês aqui, por exemplo, a tela e vou tentar colocar aí para vocês a filmagem. Se eu não vou conseguir colocar, aí eu vou pelo menos dizer para vocês qual é o componente que está aquecendo. Vamos aqui utilizar a câmera térmica. Vamos ver aqui onde é que está aquecendo. Eu vou ter que tirar daqui, pessoal. Mas eu vou tentar colocar esse vídeo aí para vocês, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, vamos deixa eu ver aqui. Vou gravar aqui para vocês. Opa, ó, bem aqui, ó. Ó, aquece IFPMIC também, ó. Ó, IFPMIC aquece quando eu injeto tensão na VPH-PWR. E vamos ver aqui na VBAT. Quando eu injeto, ó, IFPMIC também aquece.
Ó, VPHPWR. Ó, aquece. Olha lá, ó. Desse outro lado não aquece nada. Desse lado aquece. VPHPWR, eu estou injetando VPHPWR. Estou injetando aqui em VBAT. Em ambos os casos, o problema está... O que podemos concluir com isso, galera, é que temos um equívoco aqui. Ou não? Não temos um equívoco. Vamos lá, vamos tentar explicar isso aqui para vocês. Ó. Presta bem atenção aqui. Quando eu tiro essa bobina, esse indutor aqui, quando eu tiro esse indutor aqui, eu separo esse lado do IFPMIC para esse lado do IFPMIC, certo? Porém, temos uma malha do IFPMIC ainda ligada ao VPHPWR aqui, ó. Certo? Essa malha está ligada ao VPHPWR. Então, quando eu injeto uma tensão aqui, a tensão, né, a corrente elétrica, ela também entra para o IFPMIC. Então, ó, voltamos a dizer que a falha desse aparelho realmente em 90% está no nosso IFPMIC aqui. Porque quando eu injeto pela VBAT, esse componente aquece. Quando eu injeto aqui do lado da VPHPWR, né, tirei o indutor, mas esqueci de ter verificado isso aqui, né? Então, entendam aí, né, que muitas vezes a gente separa a bobina e muitas vezes a gente não está fazendo nada. Por quê? Porque tem um lado aqui que chaveia, né, a parte da bobina que está ligado ao IFPMIC. Então, quando eu injeto desse lado da bobina, de todo jeito vai entrar para o meu IFPMIC aqui. Ok? Então fica a dica aí para vocês, né? Para não fazerem isso. Ok? Eu fiz aqui porque em alguns IFPMIC a gente tem essa bobina ligada ao VPHPWR. Acabei, né, nem observando isso aqui. Mas olhando direitinho aqui, a gente vê que ela tem uma linha que entra. Então eu estou injetando aqui na VPHPWR, ela está entrando para o IFPMIC, está aquecendo ele. Quando eu injeto pela VBAT, aquece IFPMIC. Ou seja, IFPMIC agora é o principal suspeito dessa falha. Por quê? Porque não temos um curto generalizado, um curto absoluto, que nos pudesse chamar a atenção para uma possível falha depois dessa linha de VPHPWR à frente, né? Então, quando eu injeto em VBAT, eu tenho consumo. Quando eu injeto em VPHPWR, eu tenho consumo. Então, provavelmente temos aqui uma falha por IFPMIC e é o que vamos fazer agora. O que é que eu vou fazer? Vamos tirar o IFPMIC agora, pessoal, e injetar uma tensão sem IFPMIC na placa, certo? Agora a gente vai ter a certeza, né, de que realmente temos aqui uma falha por IFPMIC ou não, ok? Coisas acontecem, às vezes a gente se dá uma vacilada, isso é normal, mas desde que a gente não comprometa, né, o resultado do problema, estamos indo bem, ok? Então vamos lá, fluxo aqui em IFPMIC, fluxo em IFPMIC, e vamos removê-lo agora. Eu nem sei se eu tenho outro desse aqui, vamos ver se eu tiver, né? A gente vai fazer o reparo, senão vai ficar aí para a próxima. Deixa eu pegar uma pinça aqui melhor, essa pinça aqui já não tá tão bacana. Isso aqui também já também não tá tão bem, né? Mas vamos lá.
Pronto, galera. Removemos o IF. E agora vamos fazer o teste sem o IFPMIC na placa, para agora fecharmos, né, checkmate agora para cima dessa falha, certo? Então, vamos ver agora se vai ser checkmate ou se temos agora um caminho a prosseguir diferente, né, algum outro protocolo. Tudo indica até agora que a falha está no nosso IFPMIC. Tivemos aqui alguns equívocos, né, na parte da análise, uns dois aqui, mas depois corrigimos aqui o protocolo, né? Já íamos seguir à frente, mas aí eu voltei atrás porque eu vi, analisando bem aqui, é sempre bom estar verificando, né, novamente o mapeamento, o esquema elétrico, para a gente não passar aí despercebido em algumas linhas, né, alguns detalhes que é sempre importante estar analisando, ok? Então aqui tudo indica, não temos carregamento, o aparelho ele morreu, né, depois que foi trocado um componente de carga, né, a plaquinha de carga. Era um aparelho que já não carregava também, né, provavelmente já tinha algum problema de F, e aí o técnico, né, tentou resolver aí com a troca do dock, mas não tinha resolvido. Trocou o dock e não resolveu, logo depois o aparelho parou de funcionar, né? Provavelmente temos problema realmente no IFPMIC aqui. Vamos fazer uma limpeza. Só o que me fez aqui demorar um pouco mais foi, né, injetar a tensão ali no lado do GND, e aí eu tinha uma leve impressão de que a falha estava após o IF, né? Isso aí acontece, e a gente está aqui, pessoal, para mostrar os erros e acertos, certo? Aqui a gente não fica só mostrando o que a gente acerta, não. Já tem vários vídeos no canal aqui de reparos que a gente estava fazendo que não deram certo e a gente deixou, né, gravado aqui para vocês no canal. Então aqui a gente faz o que realmente acontece na bancada, né? E por mais que você seja um técnico experiente, isso, aquilo, outro, uma hora ou outra você pode, né, acabar vacilando em algum ponto. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar a escala de continuidade. Vamos ver se o curto saiu ali, né? Temos uma baixa resistência. Na verdade não era nem um curto-circuito, é uma baixa resistência, né? Então vamos verificar ali se aquela baixa resistência foi embora, né? Observem aí a altura, né, ao som do nosso multímetro na escala de continuidade, né? Fazendo o teste aqui. Agora vamos para a placa, vamos medir desse lado, ó, OL, certo? Não temos, deu aquele apitinho aqui porque a placa provavelmente ainda estava quente. Ó, aqui é o GND, aqui já não temos curto-circuito, já não bipa, certo? Aqui VBAT, GND, na malha positiva não bipa. Agora o que a gente vai fazer? Vamos injetar uma tensão na placa e vamos certificar de que realmente o consumo foi embora e que realmente o nosso IFPMIC era o causador do problema. Injetando aqui por VBAT, vamos lá? Injetando aqui por VBAT, consumo zerado. Injetando aqui por VPH-PWR, consumo zerado, checkmate, resolvemos o problema em parte, ou seja, pelo menos encontramos a falha do problema, do defeito, né? Então, se a gente tivesse observado com mais detalhes, né, de forma mais minuciosa, provavelmente teríamos resolvido isso aqui em pouco menos de 20 minutos, né? A questão aí da gravação, tudo isso acaba atrapalhando um pouco a gente na hora que a gente está fazendo aqui a análise, né? Porque a gente está pensando em câmera, está pensando em uma coisa, pensando em componente que a gente não tem na bancada. E tudo isso às vezes acaba contribuindo para que a gente fique equivocado em algumas situações. Mas enfim, encontramos a falha, pessoal. E o que eu vou fazer agora, pessoal? É hora de almoço, eu vou almoçar, eu vou pausar aqui o vídeo, eu vou voltar depois do almoço, eu vou procurar um IFPMIC igual a esse aqui, vamos colocar o IFPMIC, vamos repor o indutor e vamos esperar que tudo se dê bem aqui com essa placa, né? E que o nosso amigo lojista realmente consiga aí sair de um problema que ele entrou, né? Ou seja, o problema aqui não foi ele que causou, certo? Mas, né, a bomba explodiu na mão dele. E aí ele tem que entregar o aparelho funcionando para o cliente, porque se não entregar, vai ter que pagar um aparelho desse, né, para o cliente dele.
Ok, pessoal? E o cliente dele já disse que quer o aparelho funcionando hoje, né? E aí a gente vai tentar resolver isso aqui para poder o nosso amigo lojista, né? O nosso amigo cliente lojista possa conseguir dormir aí, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo por hoje, né? Quem sabe amanhã possa ser outro problema, mas pelo menos hoje ele vai dormir com a mente sã, com a mente tranquila, ok? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Né? Logo, logo eu estou voltando aqui. Eu vou procurar aqui a peça, né? Vou procurar tudo direitinho para vocês aí. O negócio vai ser bem rápido, né? Mas para mim aqui eu vou resolver algumas coisas. Já estou voltando aqui para continuar esse reparo, ok? Então vamos que vamos. Pronto, galera. Vamos voltar aqui. E aqui é o seguinte. Vamos lá. Clicando aqui, pessoal, ó. Clicando aqui nessa opção aqui na borda, eu posso fazer uma pesquisa sobre o circuito integrado que eu estou precisando para ver quais os modelos que eu consigo achar esse componente, né? Então, no caso, a gente tem um PMI 632, certo? Cliquei aqui, dá uma pesquisa aqui e o que temos? Vamos esperar aí que a aqui, pronto. Já apareceu pra gente aqui os modelos que a gente pode encontrar esse circuito integrado, beleza? E aqui mostra que a gente pode encontrar no Poco M3, ele é o U1800 lá no Poco M3, né? Aqui Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 9, enfim, aqui temos G10, G30, G7 Play, G7 Power. É um componente que a gente encontra em bastante placas de smartphone, né? Principalmente Xiaomi e Motorola, né? Moto G8, Moto G9, G7, G8 Plus, enfim, temos bastante aparelhos aqui que podemos estar tirando desse componente. Então achei aqui uma placa de Xiaomi, acho que acredito que essa aqui é a placa do Redmi 8, se não for o Redmi 8, é o Redmi 9, mas acredito que deve ser o Redmi 8. E já tirei a blindagem dele aqui, já encontrei o componente que necessitamos aqui para colocar na placa do A01, ok? Então a gente vai tirar aqui esse componente, né? A gente vai tirar esse componente dessa placa e vamos colocar aqui na placa do Samsung. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos preparar aqui a placa do Samsung primeiro. Temos um indutor aqui, temos um circuito integrado, tem ali. Temos um indutor também para colocar, né? E temos aqui o circuito integrado. Então vamos fazer aqui a limpeza. Eu gosto sempre de acrescentar um pouco de solda de 137 graus. 138, né? Coloca um pouquinho aqui, foi demais. Vamos tirar aqui o excesso. Só solda não grudar quando a gente passar a malha de soldador, certo? Então vamos lá, pessoal. Vou passar aqui primeiro para tirar o excesso. Lembrando, né, isso aqui é um problema que o nosso amigo lojista está passando, né, por conta aí de má sorte mesmo. Aqui não foi causado pelo lojista não, beleza, pessoal? Aqui ele não teve culpa de nada. Mas veja a importância de saber reparar a placa, porque você consegue, a partir do reparo, a partir do conhecimento que você tem em reparo em placa, você consegue resolver tais problemas como esse. E isso ajuda a você, né,
a saber se livrar de eventuais problemas que podem acontecer e podem acontecer na nossa mão, certo? Por exemplo, você vai trocar um componente como esse, o aparelho está ligando, aqui esse tipo de reparo eu não passo, né? É risco para o cliente. De repente a CPU é do outro lado, aquecemos aqui a CPU, por exemplo, e o aparelho não liga mais. Quando a gente sabe fazer um procedimento de rebalo em CPU e memória, a gente consegue tornar esse aparelho à vida novamente, sem necessidade de a gente precisar, por exemplo, né, comprar uma outra placa para o cliente, explicar o porquê que aconteceu e tudo mais. Então é muito importante, pessoal, ter esse conhecimento técnico, teórico, para poder sair desses problemas, certo? Porque esse problema aqui pode sim deixar, né, um amigo técnico aí com dor de cabeça por alguns dias. Muitas vezes vai procurar a placa, não acha, né? Acaba não achando, às vezes a placa está um pouco cara e o lucro que a gente teria naquele reparo acaba não tendo. Tudo isso acaba acarretando em problemas psicológicos para o técnico, né? É psicológico mesmo. O técnico fica sem confiança, não sabe mais se realmente dá para pegar aparelhos que podem causar esse tipo de falha, né? Aí já não vai querer pegar mais esse aparelho, porque diz, o aparelho é uma bomba, o aparelho não presta, o aparelho dá problema com pequenas coisas. Ó, eu lembro do G4, Moto G4, onde muitas pessoas não gostavam de trabalhar com aquele aparelho. Muita gente não gostava de trabalhar com o G4. Principalmente os reparadores de placa, né? Não gostavam de trabalhar porque ia fazer um reparo numa coisa, dava problema em outra, ia fazer um negócio que não tinha nada a ver com outro setor, apresentava, por exemplo, uma falha no outro setor. E isso fazia com que nossos amigos técnicos ficavam, né, apavorados quando chegava o Moto G4 Plus na sua bancada, o Moto G4. E cara, por incrível que pareça, eu nunca tive tantos problemas com esse aparelho. Eu nunca tive problema com esse aparelho. Ao contrário, esse aparelho só me deu lucro. Queria eu que o G4 tivesse, né, com o mercado até hoje, porque continuaria ganhando uma boa grana com esse aparelho, certo? É um aparelho que eu sempre trabalhei nele tranquilamente, sempre resolvi os problemas, não dava retorno, um aparelho fácil de você manusear e nunca tive problemas com esse tipo de reparo, com os reparos que eu fiz no Moto G4. Eu já vi várias outras pessoas, né, passar longe do G4. Quando o G4 chegava na bancada, o cara já dizia que chegou ali o aparelho, né, da má sorte. Não gosto nem de falar o nome, o pessoal fala aí, porque realmente às vezes traz coisa ruim. Mas causava muitos problemas depois, né? O aparelho estava funcionando, uma coisa, ia fazer um reparo ali, aí depois o aparelho apresentava outro problema, enfim, né? E aí eu já consegui fazer muitos reparos aí para lojistas, justamente com esse tipo de aparelho, né? Então ganhei muita grana, enquanto o pessoal passava longe do G4, eu gostava que ele chegasse na minha bancada, que era para ganhar dinheiro rápido com ele, né? Sempre gostei de trabalhar com aparelhos da Motorola, né? Em especial aí o Moto G5, Moto G4. Para mim eram sempre aparelhos bons para trabalhar, né? Sempre aparelhos bons para trabalhar. E muitas pessoas acabavam aí, né, técnicos aí até experientes, acabavam não gostando de trabalhar com aquele aparelho. Então, galera, é o que eu digo para vocês, né? Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Dinheiro você ganha hoje, perde amanhã. Você pode comprar um carro hoje, perder amanhã. Você pode ter uma coisa hoje, perder amanhã. Mas o seu conhecimento, você não perde nunca. O conhecimento é a chave de todo sucesso, né, na vida de uma pessoa. Então é isso que eu digo para vocês. Busquem, pessoal, conhecimento. Não estou falando isso aqui para vocês comprar meu curso, não.
certo? Todo mundo já sabe aí que eu tenho um treinamento, quem quiser comprar, é só comprar, né? Quem não quiser comprar também não precisa comprar nada, ninguém é obrigado a nada. Mas que vocês busquem estudar, pessoal, porque o conhecimento vai te dar condições de fazer reparos e de te dar uma condição de você não passar por esses eventuais aqui, ó. Porque isso aqui, ó, se eu estivesse fazendo uma troca de conector, isso aqui tivesse dado problema, aqui na minha loja, né, no meu laboratório, por exemplo, estivesse trocando aqui um conector de carga e esse problema acontecesse aqui, eu ficaria muito tranquilo para resolver, né? Não ficaria preocupado a ponto de perder a minha paz, né? A gente fica um pouco estressado porque, pô, a gente está mexendo numa coisa, acontece outra, mas primeiro que eu não iria trocar o conector desse aparelho sem antes verificar aqui como é que está as condições reversa, como é que tá as coisas aqui, como é que está esse FPMIC. Primeiro eu sempre verifico isso antes, né? Eu não troco um conector, por exemplo, apesar que hoje é difícil trocar conector aqui. Já pego aparelhos que chegam de outros locais com problemas, né? Mas, na época que eu trocava, fazia reparo de conector, essas coisas todas, eu sempre analisava antes, né? Vamos trocar aqui agora esse outro. Vamos tirar esse outro aqui. E a gente vai conversando aqui no vídeo, certo? 57 minutos. Vamos trocando um papo aí até a gente finalizar por aqui, né? Mas galera, eu sempre, antes de trocar qualquer componente, eu sempre gosto de verificar antes, certo? Sempre gosto de verificar antes, analisar pelo menos o básico para ter a real certeza de que a gente não está fazendo uma coisa errada, certo? E às vezes a gente vai, claro, o aparelho não está funcionando, a primeira coisa a fazer é trocar um dock de carga, né? Colocar um outro para ver, seria o básico aí. Mas quando eu falo assim, por exemplo, de trocar o conector, de dar calor na placa e tudo mais, né, eu sempre gosto de estar verificando antes algumas coisas, realmente para ter a certeza de que a falha está pelo conector ou se a falha está na placa, né? Pode ser que algum componente tenha se rompido em alguma malha de carga, pode ser que o FPMIC pode ter danificado, podemos ter uma falha de comunicação de CPU e FPMIC, podemos ter inúmeras falhas, né? E eu sempre gosto de estar avaliando, verificando, checando antes de fazer qualquer procedimento. Principalmente quando o aparelho ele tem um conector do tipo C resinado, né, que a gente vai ter um trabalho maior para tirar a resina, tirar o componente e tudo mais. Eu gosto sempre de estar fazendo alguns tipos de teste antes. Então, testes básicos evitam problemas, beleza, galera? Testes básicos evitam problemas na bancada. Sempre lembrem, né, do tio Gemerson aqui falando isso. Façam o testes básicos antes. O tímetro ajuda muito, né, você identificar algumas possíveis falhas. Neste caso aqui, né, o nosso amigo técnico, ele realmente não teve muito o que fazer aqui, né? Que foi realmente uma má sorte mesmo que teve. E aí aconteceu isso aqui, né? A bomba estourou mesmo na mão dele, né? O aparelho não estava carregando, aí provavelmente ele fez o quê? Pô, vou trocar o conector aqui, né? Vou trocar essa plaquinha aqui, vou botar outra para resolver o problema. Aí ele foi, trocou, beleza, não pegou, tirou, botou a do cliente de novo, né? Pô, eu vou levar lá para a Gemas para ele resolver isso aqui, né? Mas antes disso, o aparelho morreu na mão dele, e aí o cliente foi buscar, disse que não queria fazer mais o reparo e tudo mais, né? Aquele chorinho do cliente, aquele dengo que o cliente tem, né? Aquele vitimismo que alguns acabam fazendo, que é justamente para você entregar o aparelho funcionando sem precisar pagar mais nada. Então foi isso que o cliente fez. Ah, não quero mais, quero pelo menos do jeito que estava. Bababá, né? E aí tirou o sono aí do nosso amigo, né, lojista, e ele trouxe pra gente aqui pra gente estar resolvendo. Vamos tentar estar solucionando esse problema agora. Show de bola. É um PMIC que dá muito problema, já conheço.
já o conheço bastante. O jeito que está aqui, vamos evitar, né, dar muito calor nesse componente. Vamos tentar ser o mais objetivo possível. Tirar só excesso aqui de solda. Top. Então é isso, galera, é isso. Se preocupem sempre em evoluir, certo? A única preocupação que você deve ter na sua vida é de evoluir. Ah, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer esse reparo e tal. É melhor que você não tente fazer sem saber, porque você pode criar problema. E é tudo que a gente precisa evitar em um laboratório, em uma assistência técnica, é problemas, certo? Temos que evitar problemas de toda forma. Temos que passar longe dos problemas. Porque aí quando a gente evita os problemas, a gente consegue ter um retorno, um lucro maior, porque a gente não está tendo prejuízo. Mesmo que a gente tenha um pequeno lucro, mas um lucro sem prejuízo já é muito bom, né? Então, tentamos fazer isso sim, sempre, todos os dias aqui no laboratório, né? Buscamos não entrar em problemas, passar sempre, né, risco para o cliente, dependendo do reparo. Se eu precisar fazer um reparo que eu sei que tem um risco, eu tenho que passar esse risco para o nosso cliente, conversar com ele, falar, explicar, ou falar para o nosso lojista, para que ele possa explicar para o seu cliente, certo? E isso faz com que a gente evite problemas maiores para nós. Então evitem, pessoal, evitem problemas, passem longe de problemas. Quando você vê que tem um aparelho ali que ele é um problema, que ele está com cara de ser um problema, deixe esse aparelho para lá. É melhor você deixar perder um valor, né, que você poderia. É melhor você perder 50 do que você perder 300, 400, 500 reais. Então, se tem um aparelho ali que você vai ganhar 50, 100 reais, por exemplo, e você não sabe muito o procedimento, e você tem o risco de você perder muito mais do que isso, é sempre bom passar esse risco, né, para o seu cliente. Sempre faço isso aqui no laboratório, né? Vou fazer principalmente em reparo de CPU. É claro que na grande maioria dos reparos aqui que eu faço, eu não passo, né, o risco para o cliente, não, né? Mas eu, quando estava começando a reparar a placa, qualquer coisa que eu fosse trocar na placa, eu já passava o risco para o cara. Eu evitava problemas para minha vida, né? Eu já teve uma época que eu não cobrava direito, né? Já teve época que eu não passava risco, e tudo isso me fez cada vez mais pagar um preço terrível, né? Um preço que a gente às vezes não consegue nem recuperar na vida mais, de tanta coisa que a gente já passou por conta de não passar, né, os devidos riscos para os clientes, explicar para ele direitinho o que vai ser feito, qual é o problema que o aparelho dele está apresentando, né, o que a gente vai tentar fazer para resolver o problema dele. Tudo isso deve ser conversado, explicado, porque você pode evitar muitas coisas. Então, se você tem ali um cliente que você já vê que ele é um cliente meio complicado, problemático, ele está fazendo muita questão ali pelo aparelho, né? E você vai fazer um procedimento que realmente tem risco, fale para ele, cara.
Fale para ele, porque você evita confusões. Vai fazer um reparo, não está com segurança ainda, não tem total domínio. Vou passar mais um pouquinho aqui. Então é melhor sempre você passar o risco, pessoal. Está começando agora no reparo de placa, vai trocar um PMIC, o aparelho está ligando, vai trocar um IFPMIC, o aparelho está ligando, fale para o seu cliente, certo? No caso dos mais experientes, né, técnicos aí mais antigos, provavelmente também não devem passar, né, riscos aí, em caso assim, de reparos como esse aqui que eu estou fazendo, né? Por exemplo, se esse aparelho estivesse ligando e eu tivesse que fazer um reparo aqui, eu cobraria o valor que deveria ser cobrado, né, e não passaria nenhum risco para o cliente, porque isso evita até o cliente depois achar que tem um problema aqui e outro ali, que é por conta da que a gente causou, né? Às vezes o aparelho já tem algumas falhas aqui, secundárias e tal. O cliente às vezes nunca percebeu isso, mas só porque levou para assistência ele começa a procurar defeito no aparelho, né? Então é sempre bom evitar de passar risco para o cliente quando você já é um técnico mais avançado, né? Quando você é um técnico que já tem um conhecimento, uma técnica mais aprofundada, que você já faz ali o reparo sem ter tanto risco, né, de danificar a placa, por exemplo. É sempre bom você evitar em alguns casos, né? Nesses casos assim de troca de PMIC, troca de codec, troca de WTR, eu nunca passo risco para o cliente, né? Passou ali para uma CPUzinha e uma memória, aí sim eu tenho que conversar com o cliente, explicar para ele o que vai ser feito, né? E o risco que tem o reparo que vai ser feito, né, no seu aparelho. Dá uma incrementadazinha aqui, né? Extensão universal, sempre a gente é bom fazer isso aqui que eu estou fazendo, né? Em circuitos integrados aí de iPhone eu não gosto muito de fazer isso, mas em Android aqui a gente faz porque circuitos integrados eles são mais resistentes, certo? Então, passando novamente, vamos lá. Show! Show de bola! Tiramos aqui o componente. A ovinha já está no final da vida. Pronto, agora vamos dar aquele acabamento lindo. Aquele acabamentozinho lindo. E isso. Dá uma mergulhadinha nele aqui, que ele teve uma parte aqui que não pegou o fluxo. Agora sim. Pronto, pessoal. O circuito integrado está rebalado. Vamos agora colocar na placa do A01 para fazermos os testes, né? Fazer as verificações e ver se esse aparelho ele vai ligar, né? Ou se temos alguma outra falha aqui por alguma sobrecarga, alguma coisa do tipo. Eu imaginei no início
que esse aparelho ele poderia ter sofrido uma descarga estática, certo? Mas pelo que a gente vê aqui, é um aparelho que ele já tinha uma falha de carregamento, assim como eu já falei anteriormente, né? E provavelmente aqui o aparelho ele deu problema geral no IFPMIC, mesmo na hora que o nosso amigo estava trocando ali o conector de carga, né? Plaquinha de carga. Então abriu o aparelho morreu, filho. O cliente não vai querer saber não que o IFPMIC estava com problema, que estava com isso, que não quer saber não. Ele vai dizer que foi você que abriu o aparelho e que mexeu em alguma coisa. E que você é um curioso, e que você não sei o que, e que você não sei o que mais. É como sempre eles falam, né? Muitos falam, acabam falando coisas que não sabem, né? Por conta de falar coisas que não sabem, acaba às vezes até magoando o técnico, né? Mas é assim que funciona, faz parte, certo? Deixa eu virar aqui a placa, vou colocar aqui que eu vou passar um contanetezinho aqui para a gente finalizar. Então, pessoal, acontece, faz parte do processo, certo? Faz parte do processo tudo isso. Então, se você é técnico de manutenção, seja o que você faça aí na área, saiba que você vai passar por esse tipo de coisa e é normal que sempre, uma hora ou outra, venha acontecer. Deixa eu ver aqui o lado de montagem que eu tirei esse circuito integrado, nem lembro mais. Deixa eu aqui abrir a parte de on-off. Não, aqui não vai aparecer. Vou abrir outro ponto, mas deixa eu ver se vai aparecer aqui F. Aqui, ó. Aparece essas bolinhas aqui, né? Vou voltar para o network para ver se a gente consegue ver. Deixa eu abrir aqui. Ó, também não vai dar para ver. Hands free. Backcam. Acesso violado. Não sei o que a Borne faz lá isso, cara. Não entendo porque a Borne fala isso. Fazendo que o acesso foi violado. Violado por quê, meu irmão? Lock screen, vamos ver aqui. Ele vai abrir. Vamos lá. FPMIC, tá aqui, ó. A gente vê o nome Qualcomm aqui e a marcação para cá, certo? Pro lado aqui da bobina, né, desse capacitor. Então a gente vai fazer isso agora. Vamos colocar ele no localzinho certinho aqui para não termos problemas, certo? Primeiro vamos colocar o IFPMIC, pessoal. A gente coloca o indutor, certo? Show de bola. E tá ok. Vamos colocar aqui o IFPMIC. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o ar. Poderia até colocar sem diminuir o ar também, mas eu vou diminuir um pouco aqui. Só um pouquinho de nada. E a gente vai aquecendo aqui o IF.
E já prendeu, galera. Vamos aumentar aqui a vazão de ar. 60 novamente. Vamos pegar aqui o indutor, posicioná-lo. Colocar um pouco, só um pouquinho de fluxo aqui, que é para o indutor não ficar demorando para solda aqui. O que eu faço? Vou segurar só o indutor porque o IFPMIC ele já segurou, certo? Eu vou dar só uma reforçada aqui. Opa! Fez isso, ó. Tira logo o... Eu vou aquecer logo essa parte aqui da bobina. E aí a gente põe ela. Segurou aqui. IFPMIC soldado, bobina também. E finalizamos aqui a solda, certo? Agora, vamos esperar que esfrie a nossa placa. Vamos aumentar aqui, a placa está aqui na bancada, como vocês podem ver. E vamos fazer um teste, mostrando aqui para vocês, ó, a fonte de bancada, certo? Tá aqui a fonte. Vou tirar esse cabo aqui da frente para a gente poder ver. A placa tá aqui. Vamos fazer uma limpeza aqui, galera. Esperar que fique um pouco mais. Pronto, galera. Vamos fazer primeiramente um teste de continuidade, utilizando aqui o multímetro. Vou colocar aqui para você ver. Aqui, ó, o teste do bip, certo? E a gente vai verificar os pontos que estavam bipando, né? Tá aqui, ó. Aqui já não tem curto, certo? Aqui é o GND. Na VBAT também não temos curto, certo? Então, aparentemente, a questão de curto-circuito foi resolvida. Agora a gente vai utilizar aqui a fonte para fazer um teste, né, com a fonte, utilizando aqui a injeção de tensão, ok? Vou colocar aqui a ponteira preta na nossa placa. Ponteira vermelha, vou conectar aqui no multímetro e vamos aplicar uma tensão aqui. Primeiro na VBAT, não devemos ter consumo zerado, beleza, galera? E aqui na VPH-PWR, consumo também zerado, né? Então já estamos aqui do lado. VPH-PWR, consumo zerado. VBAT, consumo zerado. Aparentemente resolvemos o problema, né? Não sabemos se temos aqui outras falhas. Lembrando, galera, alguém pode fazer uma pergunta aí,
alguém pode fazer a seguinte pergunta: por que não reutilizou o mesmo IFPMIC, né? Por que não utilizou o mesmo IFPMIC? Por que não fez um rebalem no IFPMIC? Por que decidi pegar um outro IFPMIC? Por conta de algumas coisas aqui. Primeiro, quando a gente tem um IFPMIC que está, por exemplo, uma placa que está com a seguinte falha, né, de IFPMIC, que a gente constatou que essa falha está com o IFPMIC, através de algumas análises e concluímos isso. Quando essa placa ela teve contato com algum líquido, quando teve contato com algum tipo de água, alguma coisa assim, então nesse caso a gente muitas vezes faz um rebalem de FPMIC, de PMIC, ou de repente a gente está com um aparelho que não está conectando a rede, né, e a gente tem uma oxidação em algum componente do setor de radiofrequência. Aí, nesse caso, né, de oxidação, muitas vezes a gente utiliza o mesmo componente para fazer um rebalem ali, quando o componente realmente, né, não está tão destruído, né? O componente, vamos supor, ele está com muita oxidação, mas quando você tira, faz a limpeza, ele está todo bonitinho, a gente reutiliza. Neste caso aqui, a falha não foi por oxidação nem por líquido, é uma falha, né, do próprio componente. Então, quando o componente apresenta uma falha sem ter, né, logicamente, algo que fizesse com que essa falha acontecesse, né, tipo um outro componente ao redor entrou em curto, aí bloqueou o IFPMIC, ou então oxidação por baixo do IFPMIC, aí sim a gente utiliza o mesmo. Nesse caso aqui, o componente que realmente estava com falha era o IFPMIC, então não dá para a gente fazer uma substituição, quer dizer, não dá para a gente fazer um rebalem no IFPMIC e utilizar o mesmo, teremos que fazer uma substituição, certo? Por isso que eu fiz aqui nesse vídeo uma substituição nesse reparo aqui, beleza? Agora vamos para a melhor parte, né, pessoal? Vamos para a melhor parte. Vamos para a melhor parte. Tá aqui a plaquinha na minha mão. Vou pegar aqui o aparelho, certo? Vamos conectar tudo. E vamos ver se o aparelho vai ligar. Né? Aparentemente não temos nenhuma fuga, nenhum curto-circuito, nada que impossibilite esse aparelho ligar agora, né, que esteja relacionado às malhas primárias. Então, se eu tenho outra falha aqui, essa falha ela vai estar provavelmente, né, associada ao setor secundário. Eu só encaixar essa placa aqui que ela tem uma travinha aqui, galera. Agora foi. A Benedita. Pronto. Primeiro eu vou ligar com a bateria. Vamos ver se ele vai ligar. Vamos ver se ele vai ligar aqui com a bateria. Ou se essa bateria também pode ter descarregado, né, completamente. Aqui na bateria já dá para ver que ele não liga, né? Com a bateria ele não está ligando. Estou pressionando o botão Power. Esse aparelho não está ligando. Beleza? Agora vamos fazer o teste com a nossa fonte de bancada. Vou plugar aqui a fonte. Seria, no caso, essa segunda fonte aqui. Deixa eu tirar aqui, porque é fio pra caramba aqui, velho. Ó, estou utilizando, pessoal, essa segunda fonte. Essa fonte da Icari agora. Vou tirar da frente aqui. Estou utilizando essa fonte aqui, deixa eu aproximar mais. Ver se ele para aí de estar piscando desse jeito. É porque ele fica dando interferência aqui. Se eu der um zoom aqui, ó, ele para. Ele melhora, né? Então vamos lá, vou botar o aparelho aqui perto. Vai ser assim. Deixa eu conectar logo aqui. Conectei. Aqui, pessoal, conectado. Beleza? Vou tirar o zoom aqui, vocês estão
Agora parou de piscar essa benção. Voltou a piscar de novo. Vamos lá. Vamos pressionar o power. Está conectado aqui a fonte. Opa, ó. Dá um consumo de 5 mA K0. Será que esse IFPMIC tá bom? Aí já teríamos que verificar outras coisas. Outras coisas aqui, certo? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos conectar a bateria e vamos verificar aqui o USB Charge. Conectar ele no USB Charge. Vamos ver se tem atividade de carregamento. Não mostra atividade também de carregamento. Será que temos uma falha desse IFPMIC? Será que esse IFPMIC que a gente trocou aqui, será que ele está bom? Né? Não mostra nenhuma atividade também de carregamento, conectando ele no dock de carga. Será que deu solda fria na CPU? O que será que aconteceu aqui, né? Teremos que ver a segunda parte desse vídeo, pessoal. Realmente o aparelho não ligou, certo? O curto foi embora, resolvemos o problema do curto e tal. Não vi aquecimento aqui a ponto de causar uma falha de CPU, certo? Mas podemos ter aqui esse IFPMIC, ele pode ter dado problema por alguma sobrecarga, realmente, né? E também danificou algum outro componente aqui. Então vou precisar estudar melhor aqui o caso. Agora a gente já tem um IFPMIC trocado, o aparelho com consumo zerado, porém não temos aqui atividade de boot nenhum, né? Nem na fonte, nem no USB Charge. Então é isso, galera. A gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Provavelmente vamos trazer uma segunda parte, né, desse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse zoom aqui. Provavelmente a gente vai trazer uma segunda parte desse vídeo, né? Vai ter parte 1, parte 2, 1h30 de reparo aqui nesse aparelho, né? Passamos aí em torno de 1h30 para tentar resolver essa questão. Resolvemos uma parte, certo? E o aparelho ainda continua sem funcionar, né? Continua aí apagado, mesmo trocando o IFPMIC. Não sei também se esse IFPMIC ele está realmente funcionando perfeitamente. Eu vou verificar aqui a alimentação para power, eu vou avaliar agora as alimentações para VPH PWR, vou avaliar tudo, né? E provavelmente a gente vai trazer um vídeo parte 2, porém eu vou ter que deixar isso aqui de canto agora, tenho coisas para resolver que não vai dar para continuar agora no reparo, beleza, pessoal? Mas é isso, um abraço aí e até a parte 2 desse vídeo, né? Se a gente, pelo menos a gente conseguir resolver aqui, se eu não gravar todo o processo de análise, mas pelo menos eu trago aqui o vídeo para dizer para vocês o que foi feito, né? Mas pelo menos uma parte a gente resolveu, que foi justamente a fuga que tínhamos ali no IFPMIC, beleza? Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Então, pessoal, vamos lá. O que eu fiz aqui, né? Vou explicar para vocês. Ó, tá aqui a placa, certo? Vocês podem ver, ó. O que eu fiz aqui? A gente analisou o seguinte. A gente analisou aqui, ó, como a gente tinha um consumo muito baixo, então todos esses aparelhos que a gente pressiona o power, às vezes ele não sai do zero, ou o aparelho ele mostra um consumo lá entre 8, 10, 6 mA cai a zero, como é o que estava apresentando aqui nesse aparelho, né? Ele apresentava lá 8 mA, caía para zero, e às vezes ele nem saía de zero, né? Então me chamou a atenção aqui ou falha de buck ou falha de frequência.
beleza? O que eu fiz primeiramente? Verifiquei os bugs e a gente viu, ó, que tínhamos, por exemplo, esse bug aqui que não funcionava, esse aqui não funcionava, né? Esses aqui também não funcionavam. Então o PMIC ele não estava, né, acionando a ponto de liberar tensões de bug, certo? Quando a gente tem falha de um bug só, então a gente analisa por o conversor bug específico, né? Pode ser indutor, pode ser esse tipo de coisa. Já nesse caso aqui, a gente tinha uma falha que vários bugs, né, estava parado. O que pode ter acontecido aqui? No momento que eu fui fazer o rebalem aqui no IFPMIC, pode ter dado algum calor que afetou aqui o PMIC e deu solda fria, certo? O que eu fiz? Eu removi o PMIC, rebalei o PMIC, voltei o PMIC e a placa agora está ligando, né? Ainda tem que fazer uma limpezinha aqui, que está cheio de fluxo aqui ainda. Deixa eu fazer uma limpeza logo aqui. Tudo ok para a gente testar para vocês verem. Certo, deixa eu pegar a chuvinha aqui, a melhor que tem. Essa aqui tá mais novinha. Vamos limpar tudo e vamos mostrar para você aqui o aparelho, né, como é que ele está. Tá ligando, se não tá. Mas foi o que a gente fez, né? No caso do PMIC aqui, pessoal, poderia estar com danos, né? Poderia. Porque como eu falei para vocês, eu não sabia se tinha alguns problemas secundários aqui na placa, né? A gente estava resolvendo uma parte só do problema. E aqui, ó, eu tinha achado, né? Até que vocês lembram que a gente tirou aqui a blindagem no começo do vídeo e saiu esse pedaço aqui, ó, né? Que eu falei para vocês, não tinha afetado malha nenhuma. Eu achei que tinha pego alguma malha aqui que tinha danificado alguma malha que porventura, né, CPU aqui do outro lado, ó, poderia ter danificado alguma coisa na CPU, né? Porque essa malha ela é como se fosse uma malha, mas não, aqui é um GND, né? Isso aqui é GND, ó, né? Esse pontozinho aqui. Então, descartei a possibilidade de ser isso aqui, fui verificar os bugs, encontramos logo uma falha de cara aqui de bug que não tinha alimentação, certo? Tinha verificado se tinha alimentação de saída, tinha alimentação de entrada no IFPMIC, tinha alimentação de entrada no PMIC, tínhamos aqui, ó, 1.8 volts no botão power. Então, né, algumas coisas o PMIC funcionava, o IFPMIC não estava com problema, né, pelo menos aparentemente, eu nem botei para carregar ainda para a gente ver, mas a CPU não estava sendo alimentada porque não tinha alimentação de buck, né, os buck não funcionavam, não alimentavam a CPU, né. Então vamos lá, vou colocar aqui agora, vamos tentar ligar pela bateria. Vamos tentar ligar aqui pela bateria. Não sei se está carregado. Liguei aqui pela fonte e vi que ele já mostrou-se diferente, né? Mas também não vi imagem nenhuma ainda. Vamos lá, pessoal. Deixa eu aumentar aqui a tela. E vamos pressionar o power. Segurando aqui, vamos ver. Vibrou e apresentou imagem, certo? Apresentou imagem, vamos ver se o aparelho vai ligar. Vai chegar aqui a tela de menu. Mas graças a Deus aí que pelo menos imagem aí já apareceu, né? Então sabemos que estamos indo para o ponto certo, beleza? Eu vou colocar um pouco de lado aqui porque eu não sei se tem alguma imagem, né? Não vi ainda o aparelho ligando. Então pode ter alguma imagem aqui de cliente, alguma coisa, né? Então deixa ele ligar assim porque ninguém está vendo. Ainda está apresentando a tela da Samsung. Tem uma imagem aqui, pessoal, de uma criança. Então eu vou tirar aqui, pelo menos aqui, para mostrar assim para vocês. Ó. Já mostra touch, né? E aparentemente já deu rede lá em cima, né? Tá sem chip, mas já subiu uma redezinha ali, a gente já entende que a rede também está funcionando. Tem uma foto aqui de uma criança, então não vou estar mostrando aqui por questões aí, né? De éticas, certo? Mas o aparelho tá funcionando, ó. Vou botar aqui de lado só para vocês verem. Tô mexendo aqui, tá funcionando aí de boa, beleza, galera? Agora vamos ver se ele carrega, né? Vamos ver se esse aparelho carrega, que era o problema. Eita, deu uma pancada aqui na placa aqui agora, não sei nem se o aparelho desligou.
Desligou aqui, eu bati aqui. Pronto, agora eu vou fazer o seguinte, vamos para a parte do USB Charge. Vamos analisar ali o USB Charge. Dar um foco aqui, pronto. O nosso cabo aqui branco, ele está aqui no 2, certo? Numeração 2 aqui. Então vamos colocar ele aqui. Vamos ver se vai apresentar carregamento. Vamos lá. Conectei. Não mostra atividade, né? Não mostra atividade de carregamento. Apesar de mostrar o raio de carregamento aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tá aqui o raio de carregamento. Deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui o raiozinho de carregamento, certo? Isso significa que se temos uma falha aqui de carregamento, não está pelo IFPMIC e não está pela malha VBus, certo? Então provavelmente aqui tenhamos aqui uma falha por malha de dados, certo? Por alguma outra parte, né, do setor de carregamento e não pela parte aí do IFPMIC, certo? Pelo menos de início a gente consegue entender isso, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou desconectar aqui, vou desconectar tudo, certo? Vou conectar tudo novamente, lembrando que esses docks aqui paralelo, esse aqui que está aqui é o paralelo, não é o original não. Às vezes eles dão esse problema, aí eu vou mandar, né, o lojista voltar aí o dock original, certo? Para ver se temos alguma falha aqui. Ó, o aparelho vibra, mostra aqui, ó, raio de carregamento, certo? Vibra, mostra raio de carregamento, não mostra atividade, ok? Então temos aqui uma falha provavelmente por malha de dados, né? E a gente vai entrar em contato com o lojista para ele trazer o dock de carga. Eu também vou fazer uma verificação aqui por outras malhas, né? Para ver se a gente encontra alguma falha aqui. Caso resolver aqui, a gente já traz para vocês aí, né, o vídeo também do reparo de carga desse aparelho, beleza? Mas aparentemente, né, o problema de carga pode ter sido, aqui tem vários mistérios aqui nesse aparelho, pessoal. Porque a gente vê que resolveu o problema de IFPMIC e continua sem carregamento. Se realmente tinha uma falha de carregamento, provavelmente essa falha não era por IFPMIC mesmo. Então, provavelmente isso aqui foi uma energia estática que danificou aqui o nosso IFPMIC. Isso provavelmente, certo? Não temos certeza, mas é o que, pela lógica, a gente consegue entender. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Então, galera, a gente finaliza esse vídeo, mas apresentando para vocês aqui que o aparelho realmente voltou, né, a funcionar, né? O aparelho está ligando e tudo mais, está mostrando raio de carregamento e tal, mas ele acaba aqui, opa, tem um aquecimento aqui, não é PMIC trabalhando. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum aquecimento que seja significativo. Mas a gente vai estar verificando, né? Vou entrar em contato com o lojista para pegar o dock original. O aparelho ele fica, ó, vibrando, aparecendo raio de carregamento, só não temos atividade aqui de carregamento nenhuma, né? Não mostra atividade, mas isso aqui é a realidade que a gente passa para vocês aqui na bancada, certo? O aparelho já está ligando, pelo menos aqui o lojista ele já está em paz, certo? Porque a falha desse aparelho já era falha de carregamento, né? O que eu estou sendo pago aqui para botar o aparelho para funcionar e não para resolver a parte de carregamento, porque o medo do cliente era justamente que o aparelho não ligasse. Não sei se ele vai querer fazer a parte de carregamento agora. Vamos entrar em contato com ele, vamos conversar com ele, vamos ver o que ele fala, né, se realmente é para botar o aparelho para funcionar, carregamento ou não, né? Segundo ele, o cliente dele disse que não quer que resolva mais, só quer que o aparelho volte a funcionar. Então o aparelho está funcionando, não está carregando, e aí a gente vai tentar entrar em contato com ele, tentar ver aí o que vai acontecer, né? Mas pelo menos a parte da gente já fizemos, o aparelho voltou a funcionar. Caso ele peça para a gente resolver a parte de carregamento, a gente já vai, né,
e faz um outro vídeo aqui mostrando para vocês como foi o procedimento da parte de carregamento, beleza? É um aparelho que tem muitas falhas, né? Não se sabe se esse aparelho levou uma queda, alguma coisa do tipo, né? E a gente vai estar verificando as outras falhas, se caso aí realmente necessitar, né? Se caso aí o amigo lojista, né, nosso amigo, pedir aí para a gente tentar resolver essa causa aí da falha do carregamento do aparelho, beleza? Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar aqui esse vídeo, né? Eu ia colocar essa segunda parte em outro vídeo, mas já que eu estava na correria, acabei aqui fazendo rebalo logo no PMIC, né? Por conta de que a gente encontrou aqui alguns bugs sem funcionar, mas problema resolvido aqui, pelo menos em primeira parte, né? Aquilo que a gente realmente queria fazer, fizemos, botamos o aparelho para funcionar. Agora é ele com o cliente dele que vai tentar resolver essa questão de carregamento. Se caso acertar com a gente, é claro, a gente não é Papai Noel, né? Para estar dando presente para todo mundo. E nem a gente é relógio para trabalhar de graça. Eu só vou fazer essa outra parte aqui, né? Veja o tempo que a gente gastou só para fazer o aparelho funcionar. Resolvemos o aparelho, né? Fomos pagos. Vamos ser pagos para isso, né? Para fazer o aparelho funcionar. Já fizemos a nossa parte. Agora, ver se o cliente ele vai querer, né? O lojista ele vai querer fazer essa parte de carregamento, se fazer mais uma oportunidade para a gente estar gravando mais um vídeo aqui para vocês e falando, né, da saga aqui desse A01, beleza? Se você gostou do vídeo, se você ficou até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários que você ficou até o final desse vídeo aqui, certo? Se você ainda não é aluno nosso e você quer fazer parte do nosso treinamento Reparo em Placa, né? A gente mostra como fazer análise de todos os setores da placa, por exemplo, como chegar a conclusões, o que deve verificar para encontrar falhas e tudo mais. Toda a parte da eletrônica, esquema elétrico, análise de defeito, análise de circuitos, análise de componentes, tudo que você necessita saber para aprender a reparar a placa. O nosso treinamento está top para que você aprenda, certo? Então, se você já faz reparo de troca de tela, já faz algum tipo de reparo em smartphone, né, quer aprender a reparar placas de smartphone agora, né, quer ingressar nesse ramo de reparos em placa, você que já repara a placa, mas ainda tem muita dúvida sobre muitas coisas, muitas vezes não tem resultado que realmente almeja. Se tivesse pegado esse aparelho aqui, resolveu um problema, apresentou outro, não consigo analisar, não consigo chegar até o final. Aqui a gente não vai chegar até o final, pessoal, porque falta conversar com um lojista, certo? Para saber se realmente ele vai querer fazer essa parte de carga. Mas senão a gente chegaria até o final aqui, certo? E o aparelho seria resolvido. Então, se você tem essas dificuldades, né, de encontrar aparelhos com múltiplas falhas e saber, né, analisar, checar e descobrir as falhas e chegar às conclusões, nosso treinamento aí está disponível para você, né, fazer parte, ser nosso aluno, ter sempre suporte com a gente toda semana e aprender com quem realmente sabe ensinar, com quem realmente faz na bancada aqui. Já tem mais 2 aparelhos para a gente pegar daqui a pouco. Já temos aqui uma placa de um J7 metal fazendo parte da memória MMC. Já está ali no outro computador ali, ó, a box lá atrás ali já está a box ali funcionando. Já fizemos ali um reparo ali naquela memória, né? Vamos tirar agora, vamos colocar aqui em outro aparelho. Enfim, estamos aqui para trabalhar, né? É isso que eu faço todos os dias. Sempre trabalhar, sempre reparar a placa, para a gente cada vez mais melhorar, né? Tem muita coisa para a gente aprender, não somos donos de toda a sabedoria, mas a gente busca cada vez mais aprender, né? Para poder fazer o melhor que a gente pode para os nossos clientes. Ok, pessoal? Então é isso, um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!